Bom dia, graça e paz. Vou pedir aí aos irmãos e irmãs que tentem juntar mais aqui para a gente ficar mais pertinho. Quem estiver atrás, venha para frente. Quem estiver para o lado, venha mais para o centro. Vamos deixar bem organizado para o anjo do Monjaro, quando passar por aqui, já ficar mais fácil o trabalho dele, né, irmão? Vamos organizar. Esperar que os irmãos que precisam sair, que saiam também, para a gente poder começar a nossa quarta aula. Cadê? Ô Joel, vou pegar o microfone aqui, beleza? Não precisa não. Quer outro? Não. Bom dia mais uma vez. Eu quero já começar chamando aqui o meu assistente de palco, que eu também vou ter um hoje. Só que eu vou chamar o meu genro. Ó, eu tenho um genro agora. Irmão Paulo, fica aqui, por favor, na frente. O cara vem namorar com minha filha. Ele tem que pensar que é de graça, né? Então o Paulo ele vai ser o meu assistente de palco, beleza? E a gente vai tentar fazer aqui meio que uma experiência de EBD mesmo. Então eu vou precisar da participação de vocês para a gente tornar a aula mais dinâmica. E todo mundo sabe, para quem já fez ou faz parte de uma classe de EBD, que os alunos e alunas participam da interação da aula, né? Não é só um monólogo do professor, então a gente troca aqui experiência. A irmã Cláudia, antes de finalizar o culto, perguntou quantos vieram desde o início. Eu vi que pouquíssimas mãos foram levantadas. Eu quero fazer outra pergunta então. Quem não veio ainda para a EBD? Alguém aqui não veio ainda para a EBD? 1, 2, 3, 4. Aqui também. Então tem mais gente que não veio do que mais gente que veio todas as vezes, né? Beleza, então eu vou só para quem não veio e para quem veio só algumas vezes ou todas as vezes, só para a gente aqui conversar falar a mesma língua, conversar sobre o mesmo assunto. O livro é esse, para quem ainda não viu a capa, é o livro do Russell Shedd, que vai falar sobre a adoração bíblica. E a gente está tratando sobre esse tema de adoração, que não é apenas para esse mês de janeiro, mas vai ser um tema trabalhado, como a irmã Cláudia falou, ao longo do ano. E nada melhor do que a gente trabalhar aqui o conceito, entender direito qual é a adoração que Deus espera de nós, para podermos, assim, ao longo do ano, trabalhar esse tema de uma forma mais saudável e de uma forma também mais direta, né, mais assertiva. Eu não sei vocês, mas assim, eu sou um engenheiro civil. Eu gosto muito de lógica. Sou um cara muito lógico, racional e pragmático. Então, quando eu vou estudar algo sobre teologia, esse algo precisa fazer sentido na minha cabeça. Então, ele vai fazer sentido na minha cabeça e vai fazer também sentido no meu coração, porque nós acreditamos não só no racional, mas no espiritual também. E existem alguns temas na Bíblia, algumas palavras na Bíblia, que são palavras que a gente pode chamar assim de polissêmicas. O que é algo polissêmico? É que tem vários significados, certo? Então, por exemplo, se a gente for falar sobre amor, o que é o amor? A gente vai ter aqui várias interpretações, vários entendimentos. O que é a vida? O que é a adoração? Também a adoração entra nesse mesmo rol de palavras que tem vários significados. Não só de entendimento, cada um pode trazer um significado específico dentro do seu coração e da sua mente sobre o que é adoração, mas também a própria palavra de Deus traz várias palavras relacionadas à adoração. Isso foi visto lá no primeiro encontro com o pastor Vitor sobre o vocabulário da adoração. O que é que a Bíblia quer falar quando fala de adoração? Foi isso que o Vitor trouxe na primeira aula. Mas aí eu já queria começar a colocar o meu assistente para trabalhar. Eu quero a participação de pelo menos 2 pessoas que traga para a gente qual é
Ou o que é que você entende como adoração? O que é a adoração? Pode ser alguém que já participou, alguém que não participou das EBDs aqui. Então fique à vontade, faça uma fila, levante a mão e traga para a gente um significado, uma definição do que seria adoração. Porque é uma palavra muito usada por nós, né? A gente não pode ficar falando várias palavras dentro de um ambiente religioso sem saber de fato o que ela significa. Então o que é adoração? Quem vai falar primeiro? 1, 2, 3. Eu vou fazer assim, ó. Quem não levantar a mão, ou se ninguém levantar a mão, eu vou apontar e falar sobre adoração. Beleza? Quem é o primeiro? Pessoal, a gente precisa de dinâmica. Vamos trazer algo mais... Pronto, os dois aqui. O Felipe e o irmão aqui. Luiz, no meu entendimento, a adoração é aquele até mesmo que o próprio Jesus, ele chama, né, o verdadeiro adorador. Que o ser humano, ele se entregue de corpo, alma e espírito em adoração ao verdadeiro Deus. Né? E nessa adoração, eu entendo também que há uma certa postura de o ser humano se humilhar diante de Deus, reconhecendo que não é nada diante de Deus. É o meu entendimento. Certo, então o que o Luiz falou é que a adoração está relacionada com a nossa entrega para Deus. Uma entrega de tudo que nós somos, de tudo que nós temos e reconhecendo a grandeza de Deus. A grandeza, a sua graciosidade, né, o seu poder. Tudo isso é uma atitude de adoração. Beleza, perfeito. E o Felipe? Aí atrás. Parecido com o que ele falou, né? Eu já estava pensando aqui. A adoração seria um estado de estar presente no momento, né, em que você está. No caso, quando a gente vem para a igreja ou quando a gente está em casa. Enfim, é um estado de entrega do momento. É um estado de entrega semelhante por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo aqui. Meus filhos nascem, né? Quando eu estou ali, eu estou no momento, estou entregue àquilo ali, a emoção vem à tona. Então, eu acredito que esse estado de espírito de entrega presente, né? De a gente não deixar nossa cabeça, nossas sensações se perderem com outras coisas. Essa entrega momentânea de presente mesmo, né? Certo. Então, é a entrega que fazemos a Deus. Eu gosto também dessa ideia, Felipe, porque é uma ideia parecida também com a oração, né? O apóstolo Paulo fala que a gente precisa estar orando o tempo todo, orar sem cessar, né? Aí as pessoas, e quando estiver dirigindo, pastor, a gente fecha o olho para orar também, já que é todo momento, né? Ele vai orar o tempo todo. E aí eu gosto de alguns teólogos quando falam o seguinte, ó, a oração, ela é também a certeza, o sentimento de que nós estamos o tempo todo diante de Deus. Que em todos os momentos nós estamos diante de Deus. E se nós estamos em todos os momentos diante de Deus, em todos os momentos nós estamos também adorando, ou deveríamos estar adorando esse Deus. E o Felipe falou sobre filho, eu lembro do meu pai e da minha mãe, quando eu falava assim em casa, eu adoro isso. E adorar não. Você gosta. Adorar somente a Deus, né? Parece que os pais seguem a mesma cartilha, né? Deve ter algum manual de pai e mãe que falam sempre a mesma coisa. Era isso, adorar só a Deus. Você gosta, você não adora nada. E eu gosto da definição que o Russell Shedd traz no livro sobre o significado da adoração. Ele vai dizer que a adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento do favor divino. Então, o que é que o Russell Shedd está dizendo aqui? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente entende que é uma adoração, entregar, submeter, se humilhar, prostrar, agradecer, servir, tudo isso que já foi trabalhado aqui nas outras aulas, acontece porque o nosso coração, ele está transbordante por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Então, veja qual é a diferença da adoração bíblica. A adoração bíblica, a adoração de Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ela é diferente da adoração de todos os outros deuses. Porque a gente adora como uma consequência.
e não como uma causa. Nós não adoramos um Deus caprichoso. Nós adoramos um Deus que antes de nós adorarmos, Ele já operou bênçãos e maravilhas e derramou o seu amor sobre nós. Não é o que João fala? João vai falar que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o adoramos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia, ela é, assim, a Bíblia, meus irmãos, ela é um texto lindo, maravilhoso. Quando a gente começa a entender a cultura onde cada livro foi escrito, a gente tem mais amor ainda pela Bíblia. Desde o início do Gênesis, nós já enxergamos um texto de amor. No primeiro capítulo, na primeira narrativa da criação, nós encontramos o amor do nosso Deus. Hoje, devido às ciências, à arqueologia, muitos achados foram encontrados, né? Se foi achado, porque foi encontrado. Mas muitos achados lá da região que era conhecida como a região do Antigo Oriente Próximo, que hoje é o Oriente Médio, ali concentrado na Palestina e ali aos arredores, eles meio que trazem quais eram as culturas daqueles povos. E sabendo essas culturas, as pessoas conseguiram descobrir como aqueles povos, que não o povo de Israel, entendiam o divino. Porque todo povo fala sobre Deus, sobre o seu Deus, não é verdade? Todo o povo falou e fala sobre Deus. Os deuses que eles acreditavam, ou os deuses que eles acreditam. Quando a gente vai analisar o que a Bíblia fala sobre a criação, e o que a Bíblia fala, e o que os povos ali, naquela época que a Bíblia foi escrita, falavam sobre criação, a gente vai entender que o nosso Deus é um Deus realmente de amor. Só para ter uma ideia, Deus cria a terra, Deus cria tudo por um ato de amor. Não é isso que a gente aprende desde o início aqui? Desde as primeiras classes de EBD até a última classe de EBD, a gente vai ouvir que a criação de Deus é uma criação em um ato de amor. Existe algo anterior à criação na Bíblia? Não. Fala que no princípio criou Deus céus e terras, ou seja, tudo. Não existe um porquê. Não existe uma resposta a algo, apenas um ato de amor de Deus para com tudo que existe. Deus criou em amor. Quem criou o ser humano foi Deus. E Deus criou o ser humano para cuidar da sua criação e desfrutar da sua criação. Não é isso que a Bíblia vai falar? Criou tudo e colocou o seguinte, ser humano, homem, mulher, dominem sobre toda a criação. Qual era a ideia dos povos daquela época? Que os seres humanos foram criados para servir os caprichos dos deuses. Que o mundo foi criado depois de uma batalha cósmica entre deuses. Que o homem foi criado através do pó da terra, olha como tem alguns pontos de contato, através do pó da terra, mas foi feito com o sangue dos deuses. E o que é que a Bíblia fala? Que Deus criou o homem do pó da terra, mas Deus soprou em ato de amor o seu espírito nessa criação, e não foi por conta de morte, por conta de guerra, mas por conta de amor. Então, desde o início, a Bíblia ela vai nos deixar bem claro que o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, é um Deus que age através do seu amor e da sua graça. E os outros deuses são deuses que são ídolos, a gente hoje entende isso, mas são deuses que precisam e exigem caprichos. E não é o amor que rege essa relação entre esses deuses e os seres humanos. Então já existe aí uma diferença clara. A adoração que a gente entende como adoração verdadeira, adoração a Deus, ela é uma adoração consequência por tudo aquilo que Deus fez e faz e irá fazer por nós. Por isso que ela é um transbordar
nós estamos tão cheios de tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, que o nosso coração transborda. E aí esse transbordamento é exatamente a adoração, que ela é feita e percebida de diversas formas. Felipe, quer falar? Leva rapidinho, porque o pessoal de casa também participa da discussão. Eu sou psicólogo e atendo muitas pessoas cristãs, tanto cristãs evangélicas como católicas. E tem uma coisa que eu acho bem interessante que converge com o que você falou, pastor Jonathan, que é a questão dos caprichos, né? Hoje nós não temos os deuses romanos e gregos, mas a gente tem figuras de idolatria, claramente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é católica e ela menciona rituais que ela faz para santos, para poder, que são aquelas ajuda. Promessas. Promessa, ou então aquelas promessas de início de ano, das Sim. 3 ondinhas, rituaizinhos assim, né? Resoluções, simples. né? Pega, bota o santo de cabeça para baixo para encontrar casamento e tal. Outros que são evangélicos e têm condutas parecidas. Sim. Né? Então, não é uma coisa distante da nossa da realidade que vivemos hoje e da de antigamente. Exatamente por quê? Porque muitas vezes as pessoas não sabem a quem e como adorar, né? É verdade. Obrigado. E assim, é bom que você falou, porque isso não é algo exclusivo do catolicismo. Porque o que você falou, ele não é algo, se você for pegar na raiz mesmo do catolicismo, já é algo sincrético. Você está misturando a crença católica com outras crenças que acabam se misturando, como a gente faz também. É colocar um copo de água, a gente dentro do meio evangélico, não nós aqui na igreja, né? Mas nós fazemos parte do movimento evangélico, e dentro do movimento evangélico existe algumas, eu ia falar facções, mas existe denominações, né, que vai colocar por exemplo, um copo de água em cima da TV, porque vai orar, ou porque vai fazer uma campanha de tantos cultos para receber algo, ou vai para o culto do milagre, e assim, etc. Né? A gente sabe que existe, e se não tivermos cuidado, nós caímos nos mesmos erros, mas não só apenas dentro de ambientes religiosos, mas quando adoramos outros tipos de deuses. O dinheiro, que pode ser um deus, a família, que pode ser um deus, o trabalho, que pode ser um deus, e tudo isso, eles são deuses caprichosos. O trabalho vai exigir o quê? O nosso tempo, que nós não vamos dar a atenção devida à nossa família, porque queremos conseguir mais e mais dinheiro através do trabalho, ou resolver problemas, enfim. Nós estamos cansados já de ouvir as possibilidades de outros ídolos nascerem nos nossos corações, mas, infelizmente, apesar de sabermos, nós não colocamos em prática. Apesar de sabermos, nós sabemos, mas é difícil, muitas vezes, colocarmos em prática. E aí, até a Kelly, ela trouxe uma frase de Agostinho na aula retrasada, que é uma frase bem conhecida do seu livro Confissões, que fala que o coração do homem, né, o nosso coração, ele anda inquieto até encontrar um descanso em Deus. Resumindo, a frase é mais ou menos assim, né? Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração andará inquieto até repousar em ti. Aquilo que todo mundo sabe, dentro do ser humano existe a semente da eternidade, Eclesiastes capítulo 3. E todo mundo busca algo transcendente, ou seja, algo que não se resume à nossa existência, à existência material. Então, buscar uma espiritualidade, buscar um contato com Deus, qualquer que seja essa imagem de Deus que tenhamos na cabeça, é algo que faz parte do ser humano, desde que o mundo é mundo. Existe isso. Então, nós buscamos Deus. Nós buscamos encontrar Deus. Só que o que acontece muitas vezes é que muitas vezes colocamos outras coisas no lugar de Deus, para completar esse vazio que existe dentro de nós, que é um vazio, como diz Dostoiévski, do tamanho de Deus. Então, se a gente entende que a gente procura algo para Deus,
tanto a Eclesiastes fala isso, quanto Agostinho falou isso também, a gente pode dizer que adoramos algo, amamos algo, e nos tornamos esse algo, ou parecido com esse algo a quem amamos, certo? Por isso que tem um teólogo e filósofo chamado James Smith, que ele tem um livro chamado Você é Aquilo que Ama. E é exatamente isso, nós somos aquilo que amamos. Você é aquilo que ama. Se nós amamos Deus de verdade, se nós servimos Deus de verdade, nós vamos nos tornar o quê? Parecidos com esse Deus. Mas se nós amamos outro tipo de Deus, que pode ser, hoje muito menos, um Deus de alguma mitologia, ou uma coisa transformada em Deus, nós vamos nos tornar parecidos com esse Deus. Então nós somos aquilo que amamos, e nos tornamos parecidos com aquilo que amamos. É por isso que a Bíblia toda vai dizer o seguinte: nós precisamos ser santo como santo é Deus. Nós precisamos imitar Deus. E Jesus fala isso, que nós precisamos seguir as suas palavras. Pois aqueles que me amam, ouvem as minhas palavras e as praticam. É o que Paulo fala. Sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque nós nos tornamos aquilo a quem amamos, ou a quem nós amamos. Então, se nós adoramos, nós temos alguns, entre aspas, efeitos, que é exatamente isso que o capítulo vai trazer. Beleza, a gente entendeu o que é adoração bíblica, o que a Bíblia fala sobre adoração. A gente entendeu quais são as expressões que a Bíblia traz para a adoração: prostrar-se, servir dentro de um ambiente religioso, servir na nossa vida secular, louvar a Deus, render ação de graças. Nós entendemos que é preciso ter uma preparação para essa adoração. A gente precisa entender que está nesse ambiente, ou em qualquer ambiente que estejamos, nós estamos diante desse Deus. Nós precisamos entender também quais são as exigências que Deus... Exigências é muito forte, mas o que é que Deus deseja que nós tenhamos como atitudes de adoração. Entendemos tudo isso. E o que é que vai gerar em nossas vidas se, de fato, formos verdadeiros adoradores? Se a gente adora a Deus, se a gente se torna aquilo que adora, aquilo que amamos, algo em nós vai mudar, correto? Nós vamos nos parecer com Deus, beleza. Mas quais são os efeitos da adoração em nossas vidas? Esse é o tema do capítulo 7. E aí eu vou pedir mais uma vez a participação de pelo menos 2 outras pessoas para dizer o seguinte, pense assim, a pergunta é: se nós adoramos a Deus, qual vai ser o resultado disso em nossas vidas? O que é que vai mudar? Essa é a pergunta. E eu quero ouvir de vocês algumas respostas. Quem que vai responder a primeira? Ou algumas coisas? Vou começar a apontar. Quem? O Elias. Leva lá no Elias para a gente. Se a gente adorar a Deus, vai mudar tudo. Mas tudo é muito amplo, né? Vamos especificar. Dele, né? Sim. Fomos criados com esse intuito, com esse objetivo. Certo. Para glorificar, honrar e adorar o nome dele. Entendi. Mas lembra que eu sou um cara lógico? Aí eu preciso de exemplos assim. Por exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Que tudo né? Eu vou dizer uma das coisas. Pode passar a primeira aí, ela já passou. Segura aí, Vanessinha. Não, volta. Já deu 2 dicas. Vocês esqueceram. A primeira coisa, segurança, certo? Eu vou começar e vocês vão entender mais ou menos do que eu estou perguntando. Segurança. Por que a Bíblia vai trazer... Senta aí para você não se cansar, meu filho. Estou preocupado com você, pode sentar.
Meu genro. Segurança. Veja, o pastor pregou sobre Sofonias. Inclusive, depois a gente precisa saber qual é o capítulo, tá? Porque ele colocou 139. Ele falou sobre o 2, o 3 e tal. Aí o Nathan fez, mas a minha mãe só leu o 1, 2 e o 3. Não foi até o 139. Eu falei, não tem, né, velho? Bom, vamos lá. Por que segurança? O pastor pregou sobre Sofonias no domingo passado também, e ele falou sobre a ira do Senhor, sobre a ira de Deus. Mas algo ele falou que é algo que eu tenho no meu coração já há um tempo, que nós precisamos nos relacionarmos com Deus, não com medo da sua ira, mas por conta da sua graça, do seu amor. Tem uma peça, não vou dizer o nome porque está sendo transmitido, mas tem uma peça que ela fala muito sobre isso. Ela tenta trazer um medo para as pessoas, tipo assim, olha o que vai acontecer com você se você não aceitar Jesus. Para mim, não existe isso. Ainda mais depois que eu virei pai, eu não faço meu filho ser meu amigo por ser ruim com ele, ser mal com ele. Não existe isso. Nós tentamos ser próximos aos nossos filhos pelo amor que demonstramos para ele. E se a Bíblia fala que a criação de Deus é um ato de amor, por que nós vamos servir a Deus com medo de Deus? Ou do que Ele pode fazer conosco? E isso, claro, é sempre bom, porque quando alguém começa a falar sobre isso, vai dizer, pastor, mas não pode pregar só as rosas, tem que pregar os espinhos também. Claro. Existe a ira? A gente leu na Bíblia isso. A gente falou sobre isso hoje. Existe o juízo, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo da morte. Só que a promessa de Deus é a promessa de vida plena. Só que Ele, por ser tão amoroso, Ele mostra, veja, eu quero te dar tudo isso. Mas você pode escolher também o outro caminho, que é esse aqui, que vai levar para a perdição. Mas o meu caminho de amor é esse. Quando a gente começa a ter essa relação com Deus, pensa assim, numa relação com qualquer pessoa que você tem. À medida que nós nos aproximamos dessas pessoas, de um amigo, uma amiga, de um pai, quando a gente começa a estreitar essas relações, a gente começa a ter mais amor, mais carinho, a gente começa a conhecer melhor e conhecer os seus planos também. E saber de fato qual é o seu caráter. Da mesma forma, quando nós estreitamos a relação com o nosso Deus através da adoração, e nós entendemos quem é Deus, o que Ele fez por nós, o que Ele faz, o que Ele fará por nós, nos dá o quê? A segurança de que nós somos amados por Deus. Nos dá a segurança, por exemplo, a semelhança da mensagem de Sofonias, é que o julgamento, a ira de Deus, é dizendo que o mal, ele não tem a palavra final. Que o mal um dia será julgado por Deus. E todos aqueles que atentaram contra a sua boa criação serão julgados. Nos dá a segurança que a nossa vida, ela pode ser uma vida de lutas terríveis até o fim dela. Infelizmente, a verdade é essa. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem de lutas desde o início da sua vida e não melhora nunca até a sua morte? A gente não fala que aceitar Jesus vai transformar a nossa situação e seremos vencedores de toda doença que vier, de toda crise financeira que vier, de toda tribulação que vier. Nós seremos vencedores aqui? Pode ser que sim, e nós oramos e acreditamos que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Mas pode ser que não. Mas a vitória que Deus nos prometeu é uma vitória conquistada na cruz e que nos dá a garantia da vida eterna. E essa garantia é a nossa segurança. É isso que Paulo fala. Esse é o nosso penhor. O nosso bom tesouro que Deus nos deu é essa garantia
de que no final de todas as coisas, quando Deus colocar um ponto final na história do mal, aí sim nós seremos mais do que vencedores, que já somos, mas seremos de fato. Nós vivemos nessa tensão de já e ainda não. E quando tudo for renovado, nós viveremos para sempre com Deus. Amém, glória a Deus. É por isso que a adoração a Deus nos traz essa segurança. É como um filho que sabe que um pai está olhando, ele brincar, ele se sente seguro. Mesmo que ele não esteja nem vendo seu pai, mas sabe que o pai está por ali olhando ele. Ou quando vai atravessar uma rua, por exemplo, vá que eu estou olhando. Parece que o menino vira invisível, né? Eu vou passar aqui na frente do carro, porque meu pai está olhando, e eu não vou ser atropelado porque ele está me olhando. É essa segurança que Deus nos dá. Eu estou vivendo aqui essa batalha, mas tem um Deus olhando por nós que já garantiu a minha vitória através da cruz de Cristo. Segurança. Mas além da segurança, o que temos mais? Paulo? Presta atenção, rapaz. Eu acho que a gente pode trazer aqui até fazer referência à palavra do pastor Roberto de hoje mesmo, onde ele diz que a gente deve emagrecer em determinadas situações, né? Então, eu acho que a adoração, ela traz isso para a gente. Ela engorda a nossa aproximação, né, com Deus, porque a cada momento que a gente adora, a gente conhece mais da palavra e se torna mais próximo de Deus e sente o cuidado dele. E com a adoração também ela repulsa, emagrece determinadas situações que nos afastam de Deus. Então eu acho que a adoração ela traz esses dois polos. É verdade. E a gente vai falar sobre isso também. Tem um dos pontos aqui que é mais ou menos isso que você falou. Alguém mais? Aqui, ó, Paulo, fique em pé, pô. Você vai ficar em pé e vai ficar levando, entendeu? Fique de olho. Ele levantou aqui, depois vai ser aqui. No sentido de adoração, dentro do segmento de segurança, acho que é importante também fazer uma menção de que, como foi citado em Sofonias, né, onde ele faz toda a menção dos pecados do povo, o profeta contemporâneo ao tempo dele, Jeremias, já vai fazer uma ponderação referente a que o povo mudou o externo, mas que por dentro estava do mesmo jeito. Então, quando você parte para o sentido da segurança, que o relacionamento com Deus implica que eu não vou canalizar a adoração em um objeto em específico, como foi citado posteriormente, né? Quer dizer, anteriormente, copo com água, ou colocar um objeto, um santo, de cabeça para baixo. Ali eu estou condicionando a adoração a um passo a passo. Então eu não estou me relacionando diretamente com o objeto, entre aspas, de adoração, a Cristo, a Deus. Então o relacionamento implica isso. E com relação até à menção que fez paterna com o filho, a gente vê aí muita situação no paralelo de crianças, enfim, sem generalizar, claro, que não tiveram um relacionamento fino com os seus pais e acabaram que, né, a gente sabe, se envolveram em situações que a gente não gostaria. Mas eu penso assim, o relacionamento estreito faz com que a pessoa de fato experimente isso de verdade, né, e não coloque em uma direção errônea a adoração. Deixa eu fazer o seguinte, Vanessa, rapidinho, pastor, pula para o 3, ponto 3. Pronto. Santificação é uma também desses efeitos, que é isso que foi falado aqui, né? Que a santificação ela nos faz parecer mais com Cristo. Se Cristo é a imagem do Deus invisível, se Ele é a exata expressão do ser de Deus, logo, olha aí a engenharia, Patrick, logo, né? Isso implica que se a santificação me